Se você usa o seu NHN hospedado na VPS da Hostinger e quer saber como atualizar ele de modo fácil, rápido e seguro, fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te apresentar não somente como fazer isso, mas nós vamos construir juntos um fluxo de backup, onde todos os dias a sua automação vai salvar os seus arquivos, seus workflows, direto dentro do seu Drive. E a gente vai construir isso juntos aqui, passo a passo, para que você consiga replicar. E não se preocupe, eu vou deixar o workflow aqui embaixo, então se você quiser fazer o download vai estar ali embaixo do vídeo. Então, beleza, eu vou começar a gravar minha tela aqui. Então a ideia é o quê? É a gente conseguir salvar todos esses workflows que a gente tem dentro do NHN como um arquivo JSON, que depois, se eu quiser, por exemplo, vir aqui e importar, eu consigo. Então, e como é que a gente vai fazer isso? A ideia é nós termos uma pasta dentro do nosso Google Drive, então eu estou dentro do meu Google Drive nesse momento, tem uma pasta aqui com o meu nome, eu fiz uma pasta aqui dentro chamada Backup NHN. E cada vez que o meu workflow tiver o trigger acionado, então cada vez que ele rodar, a ideia é que ele venha aqui dentro desse meu Google Drive, nessa pasta aqui, ele crie uma pasta nova, como por exemplo essa aqui, 11 de junho de 2025, e salve dentro dessa pasta aqui, por exemplo, os meus workflows. Então é isso aqui que a gente vai fazer junto nesse vídeo, tá? Nós vamos construir uma automação para salvar os nossos fluxos dentro do Google Drive e depois a gente vai atualizar o nosso NHN. Eu acabei de criar um workflow dentro da minha pasta aqui do YouTube, coloquei aqui uma tag para que eu consiga separar esses workflows e disponibilizar para vocês. E vamos começar. O primeiro nó que nós vamos utilizar aqui vai ser o Schedule Trigger. Esse nó aqui ele serve para a gente fazer essas chamadas de fluxo em base a, por exemplo, dias, horários. Então, eu tenho aqui o primeiro campo, que é o Trigger Interval. Eu poderia acionar isso, né, fazer com que ele chamasse em segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, ou até se eu quisesse fazer de modo customizado. Então, eu quero que todos os dias, com uma diferença, né, days between triggers, então entre um acionamento e outro, eu quero que seja um dia à meia-noite. Eu poderia selecionar um horário diferente aqui, mas meia-noite para mim tá tudo bem. E poderia escolher o minuto que eu quero. Então, vou manter aqui o minuto de número 0. Então, vou dar um execute step, só para a gente conseguir gerar os dados aqui. E o meu primeiro nó, que é o nó trigger, está criado. Então, o próximo nó que nós vamos fazer aqui, ele é o nó Google Drive. E a gente quer criar, então, lá no nosso projeto que nós fizemos aqui, então, criar uma pasta no Google Drive. Então, nós vamos vir aqui em Create Folder. Então, eu já tenho aqui a minha API do Google Drive conectada. Imagino que se você está nesse momento preocupado em fazer o backup do seu workflow e atualizar o seu NHN, eu imagino que você já tem a sua chave API do Google Drive. E agora explicando os campos aqui. Então, a conta que eu vou usar vai ser essa aqui. Eu quero criar um resource folder, então nós estamos falando do tema aqui, pasta, e a operação é criar. Eu preciso dar um nome para essa pasta. Então aqui no meu Drive eu já tinha criado uma pasta e eu gostei de utilizar a estrutura dia, mês e ano. Como todos os dias eu vou estar executando isso à meia-noite, então eu sempre vou ter um dia diferente do outro. Então nunca vou ter problema de pasta repetindo o nome. Para fazer isso, a gente vai vir aqui, eu vou tirar de fixo, vou colocar em expression. Eu vou expandir, clicando aqui no cantinho embaixo, só para que a gente consiga acompanhar um pouco melhor aqui na tela esquerda. E eu tinha feito do seguinte modo, eu coloquei aqui, eu poderia usar day of week, então, né, quarta-feira aqui, por exemplo, mas não é a ideia é a gente conseguir usar dia mesmo. Então, dia do mês, eu vou arrastar aqui para o cantinho, vou dar um espaço, vou botar um mês, vou dar mais um clique aqui, mais um tracinho, e o ano. Então, ele não está aparecendo aqui para mim aqui do ladinho, porque a gente vai ter que executar os nodes anteriores, é isso que ele está dizendo, execute previous nodes. Então, vamos fazer isso aqui, vamos executar, pronto. Então, eu só vim aqui nesse momento e executei o workflow, só para que a gente consiga visualizar aqui na expressão o que está acontecendo. Então, eu só arrastei os campos para cá, para a gente ver se a formatação que a gente queria estava adequada. Então, ó, 2 de julho de 2025. Se eu vim aqui, a minha pasta ainda não foi criada, certo? Na verdade, ela já foi criada.
como eu rodei o workflow aqui, ela já foi criada, mas ela não foi criada no local que eu gostaria. Então, parent drive, então é o meu drive, não é nenhum drive compartilhado comigo, por exemplo, e parent folder, que é a pasta onde nós queremos salvar essa pasta que nós estamos criando. Então, eu vou selecionar aqui uma pasta que eu criei que se chama backup. Então, ele vai pesquisar aqui dentro do meu drive mesmo. Bom, assim eu espero, né? Aí, demorou, mas ele encontrou. Então, eu fiz aqui uma pasta backup initn. Você poderia também by ID, então você pode vir aqui, se você preferir, e copiar o ID da pasta, mudar aqui para ID e colar também vai funcionar. Então, o que você preferir. Eu vou deixar o from list, vou selecionar aqui backup initn e pronto. Eu vou executar esse passo aqui para ver se a gente consegue observar aqui dentro do drive a criação da pasta. Então, executar step, foi um sucesso. Vou recarregar aqui. Deu certo. Como eu já tinha rodado esse fluxo algumas vezes, ele criou aqui várias pastas de forma repetitiva. Eu vou apagar para a gente voltar aqui para onde nós estamos. Então, a gente fez um trigger que é acionado todos os dias à meia-noite. Nós fizemos um nó aqui. Então, vou até renomear aqui o meu trigger. Dias meia-noite. E agora nós fizemos um nó aqui, que é criar pasta drive. Beleza. Só para a gente ter as coisas de forma um pouquinho mais organizada, eu vou colocar um edit fields, salvar dados, pode ser manual mapping, não tem problema, ou você poderia fazer JSON, mas vamos facilitar a nossa vida. E eu vou pegar o ID e vou pegar aqui o name. O que é isso? Esse ID aqui é o ID da pasta que a gente acabou de criar. Então eu estou salvando aqui o ID, pasta, e o name, folder. Vamos trocar aqui, ID, folder, pasta, ficou meio feio, né? Então estou pegando o ID folder e o name folder. E estou salvando, né, aqui numa outra variável para a gente ter de fácil acesso depois. Então vou executar esse passo aqui, então está aqui, ID e o name. Beleza, só para a gente retomar nosso objetivo. Então, todos os dias, criar uma pasta no Google Drive, pegar de algum modo os meus workflows e transformar em um arquivo JSON. No initn, a gente tem um nó que se chama initn, e ele nos possibilita ter aqui workflow actions. A gente pode vir até aqui embaixo, então get many workflows. Você poderia selecionar qualquer um deles e daí vir aqui em resource, workflow e get many. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar todos os meus workflows do initn e vai retornar. Ele vai pedir também que você tenha uma credential. Então, aqui você vai ter que criar uma credencial dentro do seu initn. Como é que você vai fazer isso? A minha já está conectada aqui, mas eu vou mostrar para vocês aqui, então, como que nós podemos estar fazendo essa credential. Eu vou abrir aqui a minha tela do initn. Nós vamos vir aqui embaixo em configurações, initn API. Aqui você vai criar uma nova chave API, então YouTube backup. Vou criar uma chave, eu posso escolher quanto tempo eu quero que, por quanto tempo eu quero que funcione essa chave API. Eu vou colocar aqui no expiration, save. Então pronto, ele criou aqui uma API para mim. Eu vou copiar, então basta clicar em cima, done. Aí eu posso vir aqui de volta no meu fluxo, no meu initn, e eu vou precisar, então, deixa eu ver se eu consigo criar uma nova credential. Create new credential. Create new credential. Então eu vou colar aqui a minha chave, a minha API. Então pronto, tá ali. E aqui no base URL, como é que funciona? Ele está dando um exemplo aqui para nós, né? Então name.app.initn cloud API v1. Então você tem que respeitar essa estrutura que ele está dando aqui para você. Se você está com o seu initn hospedado em algum local, muito possivelmente você já deve ter trocado a URL, mas se você não trocou o apontamento, né,
você precisa copiar aqui a sua URL de acesso da NTN e colocar nesses moldes. A minha URL ela está como ntn.77500, que é a nossa, eu tenho um negócio à parte, uma startup, e estou usando nesse momento o NTN conectado junto ao domínio da 77. E aí a gente vem aqui e coloca no final um barra API-V1. Então, show. Então vou fechar, uma vez que está conectado e que deu certo as credenciais do NTN, a gente pode voltar para cá. Workflow Getman. Quando eu executo isso aqui, ele vai gerar aqui uma lista. Então, beleza, a gente acabou de fazer aqui um nó do NTN, então, para a gente conseguir, né, captar todos os nossos fluxos. E agora a gente tem que transformar esses fluxos em arquivos JSON. Então, para isso a gente tem aqui um nó chamado Convert to File e nós vamos selecionar aqui JSON. Aqui a operação a gente vai converter para JSON e o modo, ele está dizendo todos os itens para um arquivo ou cada arquivo, cada item para um arquivo separado. Então, nós vamos fazer cada item para um arquivo separado. Só explicando por que a gente está selecionando esse campo aqui, o que acontece? A gente tem 24 itens, então nesse meu NTN aqui conectado eu tenho 24 itens, tenho 24 workflows, e eu quero gerar um arquivo para cada um desses workflows. Então eu quero um arquivo JSON para cada um desses workflows. Se eu vier aqui e selecionar, por exemplo, se eu vier aqui e selecionar todos os itens para um arquivo, ele vai pegar os meus 24 workflows e vai transformar em apenas um único arquivo JSON. Então não é o que a gente quer. A gente quer 24 arquivos. Aqui, coloque os dados de saída no campo data. Então a gente vai manter esse data aqui. Eu vou dar um executar. E ele gerou aqui 24 arquivos. Então, é o que exatamente a gente está buscando. Então, continuando aqui, depois que a gente transformou os nossos fluxos em arquivos JSON, a ideia agora é a gente subir esses arquivos dentro do nosso Google Drive. Como nós temos 24 itens aqui de saída, eu poderia rodar de uma única vez e subir os 24 arquivos de uma única vez dentro do meu Drive, não tem problema. Mas eu prefiro fazer isso através de um loop, porque esses arquivos, essa conversão para arquivo JSON, ela acontece muito rápido, mas pode acontecer de você ter um arquivo ali que é um workflow que ele é um pouquinho maior, mais denso, mais pesado, e a automação precisa de um pouco mais de tempo para fazer isso. Então, como esse projeto aqui de backup, ele é um projeto que ele não é um agente, um SDR, que precisa ficar respondendo de forma rápida, eu não me importo que o fluxo ele não aconteça de forma tão rápida. Eu prefiro que ele aconteça de forma mais lenta, mas que seja de modo seguro. Então eu vou fazer um loop para cada um desses arquivos que eu converti para JSON, eu faço o upload no meu Drive. Então ele vai lá, vai fazer o upload e aí ele vai para o próximo. Ele faz o upload e vai para o próximo. Então a ideia é a gente fazer isso. Quando eu seleciono aqui o nó de loop, ele já vem aqui automaticamente um replace me. Eu vou deletar esse cara aqui. E nós temos dois caminhos aqui. Eu tenho o done, que é para quando o meu circuito finalizou. Então eu até posso colocar aqui do nothing. Então o que significa isso aqui, né? Quando ele terminar de andar por todos os itens do meu loop, eu quero que ele não faça nada. Depois eu volto e explico um pouquinho mais isso aqui. Vamos continuar aqui no nosso loop. Então eu tenho cada um dos arquivos. Aqui dentro eu falei que eu quero ir um por vez. Eu poderia ir 2 de cada vez, mas eu quero ir um de cada vez. Então só explicando rapidinho. Antes da gente fazer o upload no Google Drive, eu vou esperar 30 segundos. Só para garantir que essa conversão aqui deu certo. Então eu tenho certeza que meu arquivo está pronto. Aí eu vou vir aqui para uma operação Google Drive. E eu vou upload file. Então, eu vou fazer o upload de um arquivo dentro do Drive. Então, novamente, a minha API do Google Drive ela já está conectada. O resource é file, então a gente está trabalhando com o tema arquivo agora e a operação é fazer um upload. Input data field name. Então, eu vou executar os nodes anteriores só para a gente conseguir ter acesso às variáveis e vamos explicar um pouquinho mais sobre isso aqui. Esse data ele é um arquivo convertido do JSON. Então, beleza, ele converteu, esperou para garantir que desse tudo certo lá. Esse é o arquivo que a gente vai estar subindo, mas lá no Google Drive eu posso criar
um nome para esse arquivo especificamente. Então eu quero que esse arquivo seja salvo com o nome especificamente do meu workflow. Então vou vir aqui nesse modo de visualização. Eu vou pegar aqui no N8N. Então, eu vou pegar o name. Então eu vou pegar a variável name e vou colocar aqui assim, desse modo, eu estou salvando cada um desses arquivos dentro do meu drive com o nome do próprio workflow. Assim vai ser mais fácil para me identificar. A pasta parent drive, então o drive é o meu drive, vai continuar sendo. E o local que eu quero salvar esses arquivos aqui, nós vamos usar o by ID. Por quê? Porque a gente já salvou lá atrás, no salvar dados, o ID da pasta que a gente criou. Então a gente quer salvar esse fluxo dentro daquela pasta que a gente tinha acabado de criar. Criando aqui um nó, então, que é um nó Google Drive, salvar arquivo, rename. Então eu vou executar esse passo aqui. E beleza. Então, sucesso. Bom, ele disse que ele criou, então eu vou recarregar aqui. Agora sim ele está salvando aqui dentro da minha pasta, né, da minha pasta backup e Anychain. Então vou voltar aqui para o meu fluxo. E aí, vou executar os nós anteriores. Então ele vai repetir, criar mais uma pasta lá nesse momento, como eu já tinha criado antes. Mas não tem problema. No meu salvar dados, eu já coloquei o ID da pasta que eu quero salvar esse documento. E agora eu vou executar esse passo aqui para ver se ele vai salvar dentro da pasta que a gente acabou de criar o nosso arquivo JSON do workflow. Então, executar passo. Executando nó. Sucesso. Então, vou recarregar aqui. Está aqui a pasta. E aqui dentro está o workflow. Então, esse era um workflow teste de threads que eu estava fazendo. Deixa eu abrir aqui para ver se está aqui. Então, está aqui o nosso arquivo. Ponto importante. Sempre lembrar, né, de vir aqui e converter para JSON. Ok? Continuando. Agora a gente vai repetir esse processo aqui para os outros itens. Então ele tem que fazer isso aqui 24 vezes. Aqui em cima nós poderíamos ter feito o quê? Nós poderíamos fazer, por exemplo, o envio de notificação por e-mail para avisar que o fluxo, né, ele passou os 24 vezes por aqui, então deu tudo certo. E aí, uma vez que está tudo certo, ele envia um e-mail para você avisando que o backup foi realizado com sucesso. Ou se você tem lá o Evolution API, poderia ser uma notificação no WhatsApp dizendo que o backup deu boa. Então, através desse nó aqui, depois que o loop se concretizou, ele continuaria a execução do workflow. Então, eu vou executar o workflow por completo, para a gente salvar os arquivos lá dentro e ver como é que fica. Se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, peço que você se inscreva no nosso canal, deixa o joinha, o like, porque a ideia é estar trazendo mais conteúdo, assim como esse, para você que trabalha com Anychain ou está começando. Então, eu vou estar trazendo aqui a construção de workflow do zero, seguindo essa mesma didática e dinâmica. Então, se inscreve aí, acompanha. A ideia é toda semana a gente ter vídeo novo. Beleza? Workflow concluído com sucesso, então deu boa. Ele fez as 24 execuções, então foi para o DOM e gerou aqui 24 itens. A gente pode agora fazer um teste, então eu vou abrir aqui vou recarregar aqui a minha pasta. Ó, perceba que dentro daquela pasta ali tem apenas um arquivo. Por quê? Porque quando eu executei o workflow, ele repetiu, ele criou outra pasta. Então eu vou vir aqui do ladinho, opa, essa aqui. E essa aqui estão os meus workflows. Eu vou pegar aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui. Vou pegar o arquivo thread, eu vou baixar esse arquivo como um exemplo. Eu vou vir aqui no NHN, eu vou importar from file, vou pegar aqui downloads, thread, JSON, abrir. Então, tá aqui um fluxo que eu tinha feito aqui como teste. Ele importou de forma correta. Vou dar um delete. Quer dizer, deu boa.
Então, nós estamos com o nosso backup realizado. Estou seguro nesse momento, não preciso me preocupar caso dê algum problema. Eu vou vir aqui para a parte que a gente atualiza então o nosso NTN. O meu NTN, eu cliquei aqui do ladinho, ó, aqui embaixo tem uma notificação para mim já dizendo que nós temos 4 updates disponíveis, né? Então eu estou rodando a versão 1.95.3, que saiu 3 semanas atrás, e tem 4 novas versões disponíveis para mim. Então o que eu vou fazer? Nesse momento eu vou fechar opa, deixa eu salvar aqui, né? Eu já rodei nesse momento aqui eu já rodei um workflow uma vez, então eu já salvei todos os meus fluxos, mas eu vou deixar ativo aqui, ok, e beleza. Então eu vou fechar aqui meu NTN, vou fechar aqui os meus fluxos, e vou vir aqui na Hostinger. Então essa aqui é a tela. Então estou aqui na tela inicial da Hostinger, eu tenho aqui um KVM2 contratado, que é onde está hospedado o meu NTN nesse momento. Eu vou clicar aqui do ladinho em gerenciar, e eu estou usando o sistema da Coolify para fazer o gerenciamento. Então eu vou vir aqui e vou clicar em gerenciar painel. E aí eu tenho aqui um projeto, que é o projeto NTN, eu vou entrar dentro dele, vou clicar aqui, deixa eu só tirar aqui, maybe next time, ok. Então se a gente dá uma olhadinha aqui agora, configurações aqui embaixo, running, meu NTN nesse momento está em modo running. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou clicar em stop, confirmar. Então, parando os serviços, isso pode demorar um pouquinho, dependendo do serviço. Dá um X, ele até aparece aqui para nosso running, e agora ele deu um exited. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui em deploy. Uma vez que a gente faz isso, automaticamente a Coolify vai buscar a última versão disponível. Então ele está aqui, ó, pulling images. Então essa é a forma mais fácil da gente conseguir estar fazendo o update do nosso NTN. Então ele vai pegar a última versão disponível, vai subir de novo aqui para a nossa VPS, e aí nós vamos poder testar. Ele deu aqui embaixo um started. Normalmente, quando ele termina, a gente consegue fechar aqui e ele já aparece como running. Então tudo indica que está no ar novamente. Então eu vou acessar o meu NTN de novo. Show de bola, consegui acessar. Vou vir aqui na pasta YouTube novamente. Esse aqui era o workflow que nós tínhamos acabado de construir, então tá aqui, tudo certinho. E eu não tenho mais aquela notificação de atualização. Eu posso vir aqui em configurações, versão 1.100.1. Então, nesse momento eu estou com a última versão atualizada. Então é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, vou pedir que você se inscreva no canal, deixe seu like, comenta aí o que você achou. A ideia é semanalmente estar trazendo vídeos assim como esse, para que você consiga estar evoluindo nos seus projetos.